está falando da questão da biografia e de o que deixaram essas figuras, né? Você pensa, Cortella, no possível legado que você deixa? Claro, no outro dia me perguntava numa conversa, né, se eu projetei, né, na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop. Né? Afinal de contas, Você ser pop. Muito pop. Ser pop com filosofia é algo que até poderia se imaginar que poderia sê-lo de algum modo. Mas como professor, né, era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né, de atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio, de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não melhor do que você, mas o meu melhor. Isto é, o melhor Cortella na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, né, quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título, esse eu gostei, né, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Muito melhor que Baú de Ossos. Não, muito melhor. Vou te dar esse. Melhor é Paulo Bonfim, que tem um livro chamado Colecionador de Minutos. É bom esse também. Colecionador de Minutos. Não, qual era o primeiro? Qual era que era do Mário Quintana? O Mário Quintana não é muito bom. Calma aí. Qual que era? Não é o Colecionador de Ossos. Qual é que é o de antes? Do quê? Baú de Espantos? Baú de Espantos é muito bom. Não, Baú de Espantos é coisa de gênio. Esse é bom. Coisa de gênio. Né? E o grande Mário Quintana, que aliás foi meu grande inspirador em várias coisas. 3 dos meus livros foram inspirados nele, porque ele lançou em 1973, e aí você não tinha nascido. Não. Eu estava no primeiro ano da universidade, fazendo filosofia. Ele lançou um livro que eram as colunas dele, né, no jornal que ele publicava em Porto Alegre, e o livro se chama Caderno H, que é sobre filosofia do cotidiano. E aí eu acabei um dia fazendo. Aí voltando ao teu ponto anterior, né, penso eu no legado, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro que é Se Você Não Existisse, Que Falta Faria? Que é uma coisa a não ser, deve ser pensada... Infelizmente eu penso nisso um pouco demais. Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta, né? Eu quero fazer falta. Esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta. Ele podia estar aqui com a gente nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Boa. O Mário Quintana, que nós citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, o Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna, né? Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu domingo e o Quintana na quinta-feira. Né? E, claro... Ofuscou um pouco a morte do Mário Quintana. Exatamente. É uma pessoa que seria mais... Né? Eu pego uma pessoa que eu lembro muito com grande energia, a gente falava de reencarnacionismo, né? Ou de a questão da transmigração de alma, ou o que for. Uma pessoa admirável, que eu tenho uma admiração imensa, é Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, no dia que nós ganhamos o Penta. Certo? E eu sempre digo que talvez ele tenha não escolhido fazê-lo, mas ele não criou obstáculo a que assim fosse, internamente, naquilo que é a agonia, né, a luta para continuar vivo, porque uma pessoa tão discreta na existência dele, tão suave, né, naquilo que ele fez, que seria até imaginável que ele não fosse tão bem lembrado como ele deveria ser. Sim. Né, eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa, né, pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte. Né? E o fez de forma partilhante. Por isso, ter morrido no dia, né, da nossa conquista do Penta, é de fato ganhar, né, a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mário Quintana faz falta. Várias vezes eu encontrei, quando ia a Porto Alegre, Mário Quintana andando ali na Rua dos Andrados, ali na Rua, na Rua da Praia, ele caminhando, né, sempre, às vezes com a sua bengala, ele que morou tanto tempo ali perto da praça. Ele morava naquele prédio da Casa de Cultura, não morava? A Casa de Cultura foi criada onde ele morava, ali era um hotel. Exato. Existe outra Casa de Cultura agora. Era um hotel, se transformou num shopping center mais popular. Mas era um hotel chamado Majestic. Exato. Né?
E ele, sim, dali ele fez muitas coisas. Inclusive o quarto dele foi preservado com algumas das coisas e depois levaram para outro espaço. E eu admiro tanto, né, as ideias de Mário Quintana, porque ele foi capaz, né, de ter uma existência na qual ele faz falta. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento, né? Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, né? Há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, né, ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. O Mário Quintana é uma delas. Poxa, esse papo todo me faz muito pensar sobre essa questão realmente do o legado, né? Eu fico... Porque, inevitavelmente, comunicadores, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma. Não tenha dúvida de que você deve receber muita mensagem de gente que fala, eu estava num dia ruim, aí eu ouvi um vídeo teu e isso mudou. Sim. Isso marca a vida dessa pessoa. E a gente, como filósofo, num caso comediante, eu me sinto envaidecido quando eu sinto que eu melhorei de alguma forma a vida de alguém. Como eu repito constantemente, com certeza já piorei também a vida de muita gente. Claro, eu também, eu sou professor. Eu piorei 47 anos de docência, por vários momentos eu encontro pessoas que dizem, um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida. E eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. Isso. Né? Claro, evidentemente. Uma das sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. Né? É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. Né? A ideia de consciência, para imaginar alguém como você que vive também em palco, né? É você estando no palco, estar sentado na plateia se olhando, sim, né? Vendo seu próprio desempenho. Né? Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam, outras são capazes de rever-se, né? Olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com um aprendizado. Mas que, sem dúvida, né? Deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, né, você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon, né, em dezembro de 1980, né, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações, né, das capacidades, e pode ser notado, né, por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade. Assim? Né, aquilo que é a admiração do horror. Eu tenho, dentro da tua atividade, tua profissão, tem pessoas que estão na minha memória que são inesquecíveis. Eu, aos 10 anos de idade, eu assisti a uma apresentação, não existia o termo ainda stand-up, você não tinha ajudado a inventar essa ideia Quem no Brasil. Dera no Brasil. Tivesse né? É. Eu assisti a uma apresentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar para fazer uma apresentação. Uma acústica terrível, quente. Do José Vasconcelos. Sim. Eu tinha 10 anos. José Vasconcelos é considerado por nós, comediantes, como a primeira semente de stand-up comedy. Porque ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, porque ele tinha os áudios, ele falava, mas eram histórias que não eram piadas, eram histórias... Onde está José Vasconcelos? Em mim. O menino de 10 anos de idade, que agora tem 67, carrega José Vasconcelos desde aquela época. O número de vezes que eu me encantei com duas coisas. Primeiro, as risadas que dei por algumas imitações dele. Segundo, a admiração de ver alguém que dentro de um espaço que não era assim tão favorável, né, a uma apresentação, conseguiu levar adiante, conseguiu modular a voz. Eu fiquei prestando atenção em como é que ele fazia para não dar eco. Né? Pois bem,
Há mais de 10 anos eu fui fazer uma palestra um dia num antigo ginásio de esportes, que não existe mais em Porto Alegre, que era, né, o ginásio de esportes do Grêmio. Eu sei que você tem outro tipo de adesão. Eu tenho, né? Eu não lembro nem do nome. Antes do estádio, né? Você tinha o Gigantinho de um lado e tinha um outro espaço. E foi o maior depois público fizeram que eu o tive. Tesourinha. O maior público que eu tive na minha vida. Tinha 10 mil jovens do Rio Grande do Sul ali para assistir. Eu nem sabia que existiam 10 mil jovens no Rio Grande do Sul. Eu sei. Uma parte deles está no Rio de Janeiro. Muitos deles foram embora. Outros vão para a Califórnia. Isso. Né? Eles e o Lulu Santos e o Nelson Motta. E uma coisa boa, aliás, ótimo livro que eu li. Foi um dos melhores livros que eu li ultimamente, foi o Nelson Motta. Né? Melhor que da Jane Fonda? Não. Jane Fonda é outra lógica. Tá. A Jane Fonda não é a qualidade, é mais o arrependimento e o preconceito. Esse aqui. Meu, né? Tolo. Tolo. E aí, que você ia imaginar, eu fui falar num lugar que é no ginásio de esportes, que ia ser demolido em breve, como foi, né? E no qual eu tinha que pensar na acústica. Em quem eu pensei? No Zé Vasconcelos. O que ele fazia? Porque quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz, aguardava as palavras reverberarem, e aí ele falava outra frase. Ele aguardava aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular, né, com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que até hoje, né, eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Né? Mas não, sou paranaense. Mas eu estico, e isso eu aprendi vendo ele falar. Ora, outro, né? E outro que tá. Primeira vez que eu vi Consuelo Leandro, né, fazendo uma apresentação. Sim. Outra vez que eu notei aquilo que, né, foi capaz uma apresentação, né, do estupendo, magnífico, né, imbatível Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, não tem como você diz, não, mas ele morreu. Não. Né, cada vez que eu lembro, porque ele dizia que ao redor do buraco tudo é beira, né, ao redor do buraco tudo é beira, aquilo, ele vem de novo, ele vive. Então, essa conversa de que você fica na tua obra, ela não é falsa. Pode ficar de modo malévolo, pode ser difamado ou pode ser afamado. Né? Por isso, eu quero sim, né? Quero permanecer, né, nas pessoas. Quero que elas pensem assim, nossa, Cortella faz uma falta. Para isso eu não quero nem matar, nem roubar, né? nem tergiversar. O trabalho maravilhoso que foi feito até agora. Pois é, você olha e fala, um professor de filosofia, seria tão bom, né, que as pessoas se sentissem falta. Né? E eu gosto, né, desta ideia. E isso vale em várias coisas. Né? Para mim, uma das imagens, se eu tivesse agora, não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com uma blusa de manga, eu jamais esqueceria Jerry Lewis. Na Jerry Lewis, o meu sonho, quando criança, era para usar uma blusa daquelas dele, né, de cachemir, daquele argentino, só para poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui, né, e, portanto, ele operava a mão de um jeito, que é aquilo que a gente chama de mão de mágico, né, tal como eu, que estou sem uma camisa de manga comprida por baixo, que a mão fica à mostra, nada numa mão, nada na outra, e o truque era esse, né, que era o que ele fazia. Né? Ô, Cortella, eu pedi o seguinte... Pedi pra turma mandar umas perguntas. E aí falei, vamos fazer uma das nossas discussões a partir daí. Porque, porra, todo mundo tem pergunta. É impressionante como as pessoas têm pergunta pro Cortella. Então eu não quero perder meu tempo, quero direto ao assunto aqui com essa galera que me mandou essas perguntas. E eu gostei muito que eu convidei o Cortella para vir aqui e o pessoal falou, temos um tempo muito limitado. E eu achei maravilhoso isso, porque eu quero chegar nesse nível. De eu controlar exatamente... Porque podcast é uma coisa que atualmente começa às 2h de uma quarta-feira e pode ir até a sexta-feira, dependendo. Sim, claro. Principalmente a gente que se comunica, não tem limite. É uma das maneiras de você perecer pouco a pouco. Exatamente. É uma forma de esvaimento paulatino. É impressionante isso.